Até aqui o Senhor nos conduziu e certamente daqui pra frente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom poder estar aqui mais um dia para partilhar um pouquinho do nosso estudo bíblico. Hoje vamos continuar falando sobre o livro do Deuteronômio, seguir a nossa reflexão nesse livro. E vamos estar vendo a estrutura do livro. Vamos perceber nessa estrutura que nós temos no centro o Código Deuterocanônico. E à sua volta, como um quadro, a moldura, temos 3 discursos de Moisés. Há várias propostas para estudarmos a estrutura. Nós vamos ficar com a estrutura dividida pelos discursos de Moisés. No capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 23, nós temos o primeiro discurso. Do capítulo 44, versículo 44, até o capítulo 28, versículo 28, nós temos o segundo discurso de Moisés e a aliança no Monte Horebe. Dentro desse discurso, nós temos o Código Deuterocanônico, do capítulo 12 até o capítulo 26. Do capítulo 28, versículo 69, até o capítulo 30, versículo 20, nós temos o terceiro discurso de Moisés e a aliança em Moabe. E do capítulo 31, versículo 1, até o capítulo 34, versículo 12, temos as últimas disposições e o relato da morte de Moisés. Vamos então à primeira parte, ou o primeiro discurso de Moisés. No capítulo 1 do livro do Deuteronômio, Moisés começa com algumas instruções e orientações ao povo israelita no Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai. Moisés ali exorta o povo para que ele pudesse entrar na terra prometida. Mas antes da entrada, foi preciso organizar o povo. E o povo foi organizado com chefes, ou também chamados juízes, que organizavam grupos de pessoas. E para que o povo tomasse posse da terra prometida, era preciso organizar a comunidade, organizar o povo. E assim Moisés institui os chamados juízes ou chefes de pequenos grupos, que eles pudessem estar resolvendo problemas em cada grupo. Mas no versículo 19 desse primeiro capítulo, o povo se mostra descontente, se mostra rebelde, começam a murmurar contra Deus e contra Moisés. E aí faz com que Deus dê uma resposta, chamando esta geração de geração maligna, que não poderia entrar na boa terra e ficaria no deserto até que essa geração passasse, pois somente a próxima geração estaria apta a entrar na terra prometida. No capítulo 2, vai se narrando o povo caminhando pelo deserto, principalmente ali na região de Cir. O povo de Deus, na sua peregrinação no deserto, vai passando por vários povos, como Moabe, Edom, Amon, de forma pacífica, até chegar na região. No capítulo 3, narra a conquista de Bassã, reino de Og, aonde na Transjordânia, ou além do Jordão, se estabelecem as primeiras comunidades, como Ruben, Gade e uma parte da tribo de Manassés. Os guerreiros de Ruben e Gade são convidados, são exortados, melhor dizendo, para continuarem além do Jordão, lutando com o povo de Israel. E assim que dominarem o povo no lado ocidente do Jordão, do rio Jordão, eles deveriam voltar à terra que lhe foi destinada, do lado oriental do rio Jordão.
Ainda no capítulo 3, por causa da incredulidade do povo, Moisés não entrará na terra prometida. No capítulo 4, Moisés não vai acompanhar o povo, mas ele deixa uma preciosidade, a lei como instrumento de sabedoria. Moisés traz à memória a manifestação de Deus no Sinai, quando ele lhe entrega a lei. Também faz o anúncio do exílio, mostrando que a infidelidade à aliança, à lei do povo de Deus, vai levá-lo ao exílio. Serão deportados como uma forma de punição pela infidelidade à lei sagrada. Depois dessa exortação negativa do exílio, Moisés lembra que o povo de Deus, ele foi eleito para ser essa testemunha, levar esse Deus conhecido a todos os povos. E no final desse discurso, Moisés faz algumas observações às comunidades além do Jordão. A segunda parte, ou o segundo discurso de Moisés, nós podemos dividi-lo em 3 partes. A primeira parte, do capítulo 4 até o capítulo 11, em que vai estar tratando do decálogo, dos 10 mandamentos e da teologia da lei. Do capítulo 12 até o capítulo 26 é o código deuteronômico, o cerne, o centro do livro do Deuteronômio. Os capítulos 27 e 28 são instruções conclusivas e a bênção. No final do capítulo 4, Moisés faz uma introdução à proclamação da lei. E já no capítulo 5, ele vai estar falando do decálogo. O que seria decálogo? Decálogo é uma palavra de origem grega. A gente pode dividi-la em 2 palavrinhas, deca e logos. Deca quer dizer 10 e logo quer dizer palavra. Então, as 10 palavras que Moisés recebeu de Deus. E nós chamamos os 10 mandamentos. Essas 10 palavras é um resumo da lei em que o povo deve gravar, memorizar, deve ser decorado e nunca se afastar dos 10 mandamentos. Ainda no capítulo 5, Moisés é apresentado como mediador entre Deus e o povo, sendo ele um modelo do que viria a ser os profetas. No capítulo 6, nós temos o que chamamos de Shema Israel. Ouve Israel. Uma passagem belíssima, aonde mostra o principal mandamento para o povo judeu: amar Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. E esse mandamento, pela sua importância, deve ser transmitido, passado às gerações futuras. No capítulo 7, Moisés fala que Deus acolhe o seu povo e o ama com fidelidade. Por isso Deus é fiel. E aí o povo também tem que permanecer fiel ao seu amor. Por isso a idolatria é considerada uma traição grave. No capítulo 8 vem uma observação muito importante. Quando o povo está vivendo na tranquilidade, com o bem-estar, tem um risco muito perigoso de pensar que Deus é descartável, de pensar que Deus não é importante. Colocamos Deus de escanteio, tiramos, como se Deus não fosse importante para a nossa vida. Então, Moisés alerta sobre esse risco de, quando se está com uma vida tranquila, sem muitos problemas, pensar que Deus não importa mais. No capítulo 9, Moisés relata que o povo de Deus, ele não merece a terra prometida, mas mesmo assim, por amor, Deus quer dá-la ao seu povo. O caminho que o povo percorre no deserto é tida como um período de muita rebeldia. Foi onde se construiu o bezerro de ouro, como está relatado no livro do Êxodo, capítulo 32. Uma forma de traição ao idolatrar um bezerro de ouro no lugar de Deus. Depois dessa ruptura do povo na sua fidelidade com Deus,
Deus escreve novamente as 10 palavras na tábua da lei e entrega a Moisés a serem guardadas na arca da aliança. E ainda traz este ensinamento de que a geração que foi libertada, da escravidão no Egito deve se comprometer em transmitir às gerações futuras para garantir a memória do povo de Deus. E Moisés, no capítulo 11, vai começar falando que a obediência à lei é parte fundamental para que o povo aproveite e desfrute da terra prometida. E se é recomendado para que essa palavra, esta lei de Deus, seja guardada não somente do lado, no externo, no papel, na pedra, mas no coração, no interior, no íntimo da vida de cada um. E assim receberá a bênção de Deus. No finalzinho do capítulo 11, terá a bênção e a maldição, que vão também aparecer no capítulo 27 e 28, como emoldurando o código deuterocanônico, a lei propriamente dita. Na segunda parte do segundo discurso de Moisés, temos do capítulo 12 até o capítulo 26. No capítulo 12, começa falando sobre a centralização do culto na cidade e no templo de Jerusalém, tornando ilícita todas as práticas nos antigos lugares de culto, muito utilizados para cultuarem deuses pagãos. No capítulo 13, fala dos falsos profetas, que ficam incentivando o povo a cultuar outros deuses. No capítulo 14, vai se falar das proibições rituais e também alimentares que o povo deve seguir, pois os israelitas não devem imitar os povos pagãos quanto aos costumes de alimentação e costumes fúnebres. Também neste capítulo vai ter um pouquinho as orientações sobre o dízimo. E com a centralização do culto, vem a pergunta: e quem mora muito longe do templo da cidade de Jerusalém? Como vai fazer para levar o dízimo? Então tem as normativas para que se possa guardar esse dízimo e numa festa de peregrinação levar até o templo. No capítulo 15, nós temos o ano sabático. Deus deu uma terra boa para o povo usar e se beneficiar desta terra. E nesta terra não pode haver pobre e nem ganância, avareza. É um dever ser generoso e partilhar com os mais pobres o que você... E o ano sabático é o ano que se deve perdoar as dívidas, em especial as dívidas do pobre. Também neste ano é o ano da libertação de todo hebreu que se tornou escravo. Então ele tem a liberdade com a lei do ano sabático. No capítulo 16 tem as festas de peregrinação. São 3. A festa da Páscoa, que é uma lembrança da passagem da escravidão para a liberdade do povo hebreu. A festa de Pentecostes, que acontece 7 semanas depois da Páscoa, em que se comemora o começo das colheitas, e a festa das tendas, também conhecida como festa dos tabernáculos, que é quando se termina de fazer a colheita e se faz uma nova festa de peregrinação. Também neste capítulo 16, no seu final, tem algumas instruções para os juízes. No capítulo 17, se atribui a punições quando se faz irregularidades no culto. No capítulo 18, nós temos medidas para os sacerdotes levíticos, que estão todos centralizados no templo de Jerusalém. E que o povo deve sempre recorrer ao profeta, como Moisés, e nunca a falsos profetas com práticas de magia. No capítulo 19, tem algumas orientações para aquelas pessoas que cometem homicídio sem ter premeditado a morte. Essas pessoas podem pedir asilo em algumas cidades. Essas cidades estão citadas
no capítulo 4, do versículo 41 até o 44. São elas Bossor, Amote e Golã. No capítulo 20, vai se falar sobre a mobilização para a guerra, que deve ser convocados homens corajosos e nunca ser convocado pessoas que produzem alimento para a população. E em toda cidade conquistada deve-se tomar cuidado para não afetar a economia rural. No capítulo 20 nós temos várias leis. No capítulo 22 tem algumas orientações sobre os animais extraviados e também a lei da mistura. Como exemplo, uma mulher não deve se vestir com roupa de homem, assim como o homem não deve se vestir com roupa de mulher. Ainda no capítulo 22, também temos acusações sobre a não virgindade, o adultério e o estupro. No capítulo 23, fala sobre quem poderá ser admitido na Assembleia Cultual, também sobre a higiene, a limpeza do acampamento. E finaliza com leis humanitárias e cultuais. Já no capítulo 24, leis de direito à mulher divorciada e regras diversas sobre a prudência e a retidão. E finaliza com leis que protegem o estrangeiro, o órfão e a viúva. Já no capítulo 25, fala sobre a moderação da aplicação dos castigos. Também sobre a lei do levirato, ou a lei do cunhado. Quando um homem morre sem deixar filhos, esta lei diz que o seu irmão deve tomar para si a sua cunhada como esposa, para garantir a sua descendência e assim a continuidade do povo de Israel. Também no capítulo 25 temos leis que falam sobre a mulher atrevida e a honestidade no comércio. E para finalizar o código deuteronômico, nós temos regras para as primícias, a profissão de fé e o dízimo trienal. E agora a terceira parte desse segundo discurso de Moisés, que finaliza com os capítulos 27 e 28. Na primeira parte do capítulo 27, Moisés encaminha o rito de renovação da aliança. E a partir do versículo 11 do capítulo 27, nós temos as 12 maldições. E no capítulo 28, na sua primeira parte, nós temos as bênçãos de Deus. E quem será abençoado? Quem permanecer fiel à sua voz, obedecendo às suas leis. E a partir do versículo 15, nós temos algumas ameaças de maldição que se cumpriram durante o cerco de Jerusalém e o exílio babilônico. Chegamos então até o último discurso de Moisés, que vai do capítulo 28, versículo 69, até o capítulo 30, versículo 20. O início do capítulo 29 vem nos dizer que o povo deve olhar para o seu passado e o passado vai dizer que eles devem permanecer na fidelidade a Deus. E aí, continuando no mesmo capítulo 29, se faz a renovação da aliança. A aliança primeira que foi no Monte Sinai, agora no Monte Moabe. Junto com esta renovação da aliança, traz também, no texto do capítulo 29, as ameaças que o povo tem sofrido. Justamente no período em que o rei Nabucodonosor domina e destrói o templo e a cidade de Jerusalém, levando a maioria para o exílio da Babilônia. O capítulo 30 continua falando que lá no exílio o povo ele se converte e quer voltar a obedecer à aliança. E no versículo 11 até o versículo 20 do capítulo 30, Deus coloca o povo para escolher diante da vida e da morte, da bênção e da maldição. E essa escolha vai se dar por meio da sua vivência. Se vive fiel à aliança, terá vida, terá a bênção. Se fugir das suas instruções, terá a morte e a maldição. E chegamos ao fim deste belíssimo livro, do capítulo 31 até o capítulo 34,
teremos a narrativa do fim do protagonismo de Moisés. Já no capítulo 31, na primeira parte, Moisés faz a sua despedida e pede para que a cada 7 anos, na festa das tendas, possa se fazer a leitura da lei. E segue fazendo uma introdução ao canto final. Josué é chamado a presenciar o canto que Deus inspira a Moisés para lembrar a Israel os seus benefícios. No capítulo 23 do capítulo 31, Josué é designado líder do povo para conduzir a terra prometida, a terra de Canaã. E o livro da lei é guardado na Arca da Aliança. Do finalzinho do capítulo 31 até o final do capítulo 30, nós temos o Cântico de Moisés, onde se apresenta como mediador da lei. No final do capítulo 32, Moisés lembra mais uma vez para que o povo obedeça às leis de Deus, pois assim terá a vida. E no final do capítulo 32, temos o anúncio da morte de Moisés. No final do capítulo 32, temos o anúncio da morte de Moisés no Monte Nebo, que é associada à morte de Arão no Monte Hor. E é essa a geração nova que vai entrar na terra de Canaã, a terra prometida. No capítulo 33, Moisés pronuncia o seu testamento espiritual, dando a bênção para as tribos, assim como os patriarcas. E no capítulo 34, Moisés contempla a terra prometida, mas ali ele acaba falecendo e a nova geração pode seguir adiante, liderada por Arão, e entra na terra prometida. A narrativa do povo entrando na terra prometida, na terra de Canaã, a terra que jorra leite e mel, ela acontece no livro de Josué. E assim nós terminamos mais um encontro. Um encontro de reflexão, de aprendizado, e que nós possamos tirar esse grande ensinamento do livro do Deuteronômio. Se nós permanecermos fiéis a Deus, teremos a vida, teremos a bênção, e que nós possamos ajudar uns aos outros, em especial os mais pobres, perdoando-os. Temos que saber perdoar, temos que saber amar como Deus nos ama, como Deus. Coloque nos comentários a passagem que você mais se emocionou, que fez você mais refletir sobre a sua vida de cristão. Coloque aí nos comentários, né, a sua experiência. E na próxima segunda-feira nós vamos tratar dos textos difíceis do livro do Deuteronômio, a partir da visão de Jesus Cristo. Fiquem com Deus, tua palavra é. Desde o começo Ele nos deu esta missão, e certamente daqui pra frente vai pedir ainda mais. Sua graça nos chamou, seu amor nos enviou. Continuemos a buscar a sua